Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula sobre o Estatuto do Servidor Público de Osasco. Meu nome é Viviane Pérez, eu sou sua professora aqui do Vencendo Concursos de Direito Constitucional e Leis Orgânicas Municipais. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando de uma lei que não é orgânica, mas é uma lei municipal, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Osasco. E nós trabalharemos aqui, pessoal, muito sobre a letra da lei mesmo, até porque o seu examinador, ele não tem muito para onde fugir, né? Ele vai trabalhar com aquela letra seca do estatuto, ok? Nós conversaremos um pouquinho sobre o estatuto. Para quem não me conhece, eu sou analista jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Sou concursada, né, no meu cargo desde 2016. Sou professora universitária também e fui concurseira durante longos 3 anos até passar no concurso almejado. Então, já se sinta abraçado, acolhido, saiba que eu sei como é estar no seu lugar. Mas fique firme, pessoal. A gente vai seguir aqui estudando juntos a lei e você vai ver que no final das aulas você vai saber que é, é possível responder as questões, é possível acertar as questões num concurso, se você se dedicar à leitura, principalmente da lei seca, ok? Então, aqui, pessoal, a primeira recomendação que eu tenho para vocês nesse primeiro bloco de aula é pegar a lei. Você vai lá no Google mesmo e digita o número do estatuto, que está aqui, ó. O número do estatuto é a Lei 836 de 69. E aí você vai achar lá o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco. É importante, pessoal, que você se atente para pegar um estatuto atualizado. Por quê? Essa lei, apesar de ela ser de 69, como aqui indica, ela tem várias atualizações posteriores, inclusive em 2022. Então é importante que você pegue ela uma atualizada, né? A última atualização dela, para não estudar coisas desatualizadas e o seu examinador perguntar exatamente isso e fazer você errar. Então é importante que você vá lá e pegue a lei atualizada, ok? Então vamos começar o estatuto, vamos dar uma olhadinha aqui para você já ter uma noção do que nós falaremos. O estatuto é uma lei municipal referente aos servidores públicos somente do município de Osasco. Obviamente, como uma lei municipal, ela tem que ter alguns parâmetros, e os parâmetros dela será a Constituição Federal, então muita coisa que ela vai falar já vem na própria Constituição Federal, a Constituição Estadual e a própria Lei Orgânica Municipal. Ela não pode contrariar essas leis que são importantes. Então, ela vai estar trabalhando com alguns conceitos que, se você fez aula de direito constitucional, provavelmente você já vai estar familiarizado. Mas nós conversaremos sobre esses conceitos aqui também, para você não ficar perdido, tá? Mesmo que você não tenha tido as aulas de direito constitucional ainda. Então, vamos dar uma olhada lá? Então, como eu disse, a lei é a 836 de Osasco. Pessoal, se atente na hora de jogar no Google, conferir se você está pegando a do município de Osasco, porque a lei número 836 vai ter em vários municípios, né? O número da lei ele vai ter em vários municípios, vai ter no estado, vai ter na federal. Então, assim, é importante que você se atente para ver se o nome está batendo com o estatuto, com o número está batendo com o nome, né? Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco. E aí, pessoal, o artigo primeiro, que vai começar a falar das disposições preliminares do estatuto, ele fala que este estatuto regula o provimento e a vacância dos cargos públicos municipais, os direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos funcionários do município de Osasco. Pessoal, provimento, nós veremos com mais calma, mas provimento é a forma de ingressar no serviço público, e nesse caso aqui, ingressar no serviço público municipal de Osasco. Então, esse estatuto, ele vai regular desde o provimento, ou seja, do ingresso do servidor público, até o final, a vacância, até esse cargo ficar vazio. Então, desde o início até o fim, e também
os direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos funcionários. É como se fosse um manual para o funcionário público de Osasco. É um manualzinho que ele vai ter que seguir, que ele vai ter que olhar quais são os direitos, os deveres. Nossa, tem uns passarinhos cantando alto aqui, não sei se está aparecendo, se vocês estão ouvindo, mas tem uns passarinhos aqui animados. E aí, pessoal, o artigo 2º da Lei Orgânica do Estatuto vai falar que, para os efeitos desse estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Para os efeitos desse estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Então, não é aquela pessoa que acha que é funcionário público, aquela pessoa que se titula funcionário público. Pro estatuto, ela tem que ser legalmente investida. Legalmente investida, pessoal, quer dizer que ela tem que ser investida, tem que entrar no serviço público na forma da lei. Como essa lei aqui vai falar que tem que estar ingressando no serviço público. Então, mediante concurso, nomeação, posse, nós veremos todos os passos com calma. Mas é importante que você já saiba que só vai se intitular, só vai falar eu sou funcionário público se estiver legalmente investida no cargo público, ok? O artigo 3º da lei fala que cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria e pagos pelos cofres públicos do município de Osasco. Pessoal, eu quero que você se atente aqui, quando a gente fala cargo público é criado por lei, e somente por lei mesmo, mas eu quero que você atente para saber o que é cargo público. Porque muitas pessoas se confundem achando que o cargo público é aquela pessoa investida no cargo público, é aquela pessoa que você está vendo. Então, no meu caso, Viviane. Eu, Viviane, sou o cargo público? Não, eu não sou o cargo público. Eu sou a pessoa investida no cargo público. Eu gosto de falar que o cargo público é como se fosse uma forminha de gelo. Sabe a forminha de gelo? A forminha de gelo vazia é os cargos públicos. Então eu tenho uma forminha de gelo com 10 buraquinhos. Essa forminha com 10 buraquinhos são 10 cargos públicos. Então, o cargo, ele é criado por lei. Essa forminha, ela é criada por lei. Ah, eu quero criar 10 cargos de escrevente. Vou lá e crio 10 cargos por lei de escrevente. Quero criar 10 cargos de secretário, de escola infantil. Vou lá e crio esses 10 cargos. É essa forminha de gelo. O funcionário público é o gelo. É quando vai ocupar esse cargo público, é quando vai preencher essa forminha. Ele vai ser o gelo. O funcionário público é o gelo e o cargo público é a forminha. Então, o cargo público, ele existe sem o funcionário, tá? O funcionário não existe sem o cargo. Eu não tenho como estar no serviço público, eu, Viviane, funcionária pública, não tenho como ser investida se não tiver um cargo vago, se não tiver um cargo vazio para ocupar. Mas o cargo pode ficar vago. Eu posso, por exemplo, me aposentar, morrer, e o cargo meu, que era meu, fica lá vago esperando o próximo gelinho, esperando a próxima pessoa a ocupar esse cargo, ok? Então, se atente a isso. O cargo público, ele só pode ser criado por lei. E nesse caso, se a gente está falando de um estatuto municipal, só pode ser criado por lei municipal, ok? Só por lei do município de Osasco, fechou? E aí, pessoal? O cargo vai ter denominação própria, então cada cargo, cada buraquinho dessa forma de gelo que eu falei para vocês, vai ter um nome. Então eu não posso criar um cargo público sem nome. Falar, tenho 10 cargos públicos no município de Osasco. Não, mas 10 cargos públicos denominados de quê? Eu tenho tenho 2 cargos públicos de secretário de escola, tenho mais 2 de inspetor, mais 2 de diretor, mas, entendeu? Você vai ter que ir dando os nomes para esses cargos, ok? E o artigo 4º fala que os vencimentos, ou seja, o dinheirinho para pagar, os vencimentos dos cargos públicos obedecerão aos padrões fixados em lei também. Pessoal, salário, né, a gente popularmente chama de salário, mas seriam os vencimentos. Os vencimentos dos cargos públicos, eles não saem da cabeça do prefeito, por exemplo. Eles não podem sair pelo poder executivo, que é o prefeito. Eles têm que ser criados pela Câmara dos Vereadores, ou seja, pelo poder legislativo, na forma de lei. Tem que criar o valor dos vencimentos. Esse cargo aqui vai ganhar 3 mil por mês. Esse cargo vai ganhar 3 mil por mês. A lei vai falar isso. A lei vai falar isso, ok? Precisa ser mediante lei. Não pode ser por ato do poder executivo,
Poder Executivo administra. Ele até pode sugerir o valor, mas quem vai criar o valor é o Poder Legislativo mediante lei, ok? Fechou? E aí, pessoal, o artigo 5º da lei do Estatuto do Servidor Público de Osasco vai falar o seguinte, é, os cargos públicos são de carreira ou isolados. Os cargos públicos são de carreira ou isolados. Carreira, pessoal, são cargos. Para primeiro vai explicar, mas já para adiantar, carreira são cargos que tem para onde você ir, para onde você subir. Então, se eu estou num cargo de carreira, eu começo num patamar e vou escalando. Isso é carreira, ok? Então, o parágrafo primeiro fala assim: são de carreira os que integram em classes e correspondem a uma profissão ou atividade. Isolados, os que não se integram em classe e correspondem a certa e determinada atividade funcional. Então, você vai separar aí para você. São de carreira, são cargos de carreira. Os que integram em classes e correspondem a uma profissão ou atividade. São cargos isolados, os que não se integram em classes e correspondem a certa determinada atividade funcional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um professor, de alguma profissão que tem para onde subir, ele vai ser de carreira. Quando fala para uma profissão que não tem para onde subir, que ela vai ficar fixa naquilo, vai ser isolada, ok? E o parágrafo segundo fala que os cargos de carreira são de provimento efetivo ou em comissão. Os cargos de carreira são de provimento efetivo ou em comissão, segundo o que for determinado por lei. Pessoal, cargo de carreira efetiva, cargo efetivo, aqui, de provimento efetivo, eles são os cargos que você ingressa por concurso público, que é isso que você quer, né? Você está prestando concurso para ingressar no Serviço Público de Osasco por concurso. Quando você ingressa por concurso, ele vai ser, ele vai ser denominado como provimento efetivo. Já os em comissão ou em comissão são cargos que a pessoa pode ser de carreira, pode ser de provimento efetivo ou pode ser alguém de fora. Por exemplo, vamos imaginar o assistente do vereador, né? Aquela pessoa que vai auxiliar o vereador. Nesse caso, ele pode ser uma cargo em comissão. Ele não prestou concurso e o vereador foi lá e pegou ele, porque são cargos que tem que ter confiança, que a pessoa que está contratando tem que ter confiança. Então, esses cargos em comissão, eles não necessariamente vão ser pessoas de concurso. Já o de provimento efetivo é aquela pessoa que ingressa por concurso e só vai ser dispensada nos casos previstos em lei, né? Aquele que não é para ser mandado embora, aquele que vai ficar efetivo, por isso que a palavra vem de efetivo, ok? E aí, pessoal, o artigo 6º do Estatuto nos traz que a classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade e de igual padrão de vencimento. Então, classe é um agrupamento dos cargos. Pensa na forminha de gelo. Eu pego aquela forminha de gelo e deixo tudo bonitinho ali juntinho. É o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade e de igual padrão de vencimento. Já o artigo 7º fala que carreira é uma sequência de classes. Então, pega o conceito anterior e fala: carreira é uma sequência dessas forminhas agrupadas, é uma sequência de classes da mesma profissão ou atividade, ordenadas de acordo com os padrões de vencimento e com denominação própria. O parágrafo 1º do artigo 7º traz que as atribuições dos cargos isolados e dos de carreira são definidos em lei ou regulamento. E o parágrafo 2º, que é vedado, pessoal, anota aí, que é proibido. Deixa eu pegar minha caneta aqui, peraí. Vedado, que é
proibido atribuir ao funcionário encargos ou serviços diferentes do próprio de sua carreira ou cargo, ressalvado as comissões legais e designações especiais e atribuições do prefeito. Então, em regra, anota aí, em regra, eu não posso dar atribuição diferente para aquele funcionário público do que ele foi contratado para fazer. Então, se ele foi contratado para ser inspetor de aluno, é essa a função que ele tem. Eu não posso falar para ele limpar a escola depois do horário de trabalho. Essa atribuição não é dele. Então, é vedado atribuir outra função que não seja para que ele foi contratado, por qual concurso ele prestou. Só que eu tenho exceção. Eu ressalvo aqui, ó, exceção. Eu ressalvo as comissões legais, por exemplo, o cargo em comissão, que daí sim eu vou estar pagando um pouco mais, e designações especiais e atribuição do prefeito. Eu tenho essas exceções. Então, vamos imaginar que a pessoa prestou concurso para inspetor de escola. Eu não posso, sou vedada de falar para ela limpar a escola após o horário, o horário do trabalho dela, ou mesmo no trabalho dela. Mesmo no horário. Eu não posso falar para ela limpar a escola, esse não é a função dela, é ser inspetor de escola. Só que eu posso oferecer para ela, por exemplo, um cargo em comissão de assessor do vereador. E para isso, ela vai ganhar um valor a mais, ela vai ter uma comissão legal para fazer isso. Ou o prefeito pode designar ela para alguma atribuição especial, ok? São as exceções, mas a regra é que não se pode fazer o que você não foi contratado. Fechou? O artigo 8º, pessoal, do Estatuto, nos traz que, quando é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas, quadro é o conjunto de carreiras, quadro, aqui a gente está falando de outro conceito. A gente já falou de carreiras e de cargos. Aqui é o quadro. Quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Parágrafo único. As carreiras serão agrupadas para o efeito de remuneração de seus integrantes, segundo as condições especiais exigidas para o provimento dos cargos que as compõem, considerada também a duração dos cursos, mais de nível universitário e nas que exigem habilitação técnica. Artigo 9º. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais. Não haverá, olha lá, não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais. E aí, pessoal, a gente vai entrar na partezinha de provimento e vacância do cargo. Provimento e vacância do cargo. Eu falei para vocês que provimento é o início do cargo, é quando você ingressa no serviço público, e a vacância é quando esse cargo fica vago. Então vamos lembrar da forminha de gelo. Tem a forminha de gelo. Vamos lembrar a forminha de gelo. Quando eu encho ela com gelo, ou seja, eu tô colocando funcionários nela, eu tô dando provimento àquele cargo. Tô criando aquele cargo para ter gelo, que é a função dele, né? Não tem por que eu criar um cargo por lei, pegar o legislativo e falar assim: vou ter 10 inspetores de escolas no município de Osasco e deixar lá vazio. Então, eu crio o cargo e deixo vazio? Não é o objetivo. O objetivo é o quê? Criar o cargo para ele ser preenchido por funcionário público, ou seja, para ser preenchido por gelo. Então, eu pego aquela forminha, quando eu vou dar provimento, eu vou encher aquela forminha. Isso é o início do cargo público. A vacância é o fim, quando aquela forminha fica vazia. De novo, a pessoa morreu, a pessoa foi demitida, a pessoa pediu para sair, que se chama exoneração. Quando ela sai, a forminha volta a ficar vazia. Isso é vacância, cargo vago, vacância. Então, aqui a gente vai ver agora do provimento até a vacância, ok? E aí começa a partir do artigo 10 da lei, quando vai começar a falar sobre provimento. O artigo 10 fala que compete ao prefeito, que é o chefe do poder executivo, ao prefeito prover os cargos públicos municipais. Compete ao prefeito prover os cargos públicos municipais, salvo as exceções previstas em lei. Então, ó, só que é importante que você lembre que quem vai prover os cargos municipais é o chefe do poder executivo. A gente já falou bastante que muitas coisas, por exemplo, a criação do cargo é por lei, que é o poder legislativo. Mas o provimento, então anota aí, faz assim, ó, faz uma anotação aí para você. Criação do cargo, criação da forminha, a criação da forminha de gelo, criação do cargo público é lei. Então é poder legislativo, é lei. Já
prover esse cargo, preencher essa forminha de gelo, prover esse cargo é o prefeito, ou seja, é o poder executivo, ok? Coloque isso assim para você saber a diferença e decorar a diferença. Pessoal, nossos 20 minutos de aula já estão encerrando. Eu prefiro deixar esse início de conversa de provimento para o próximo bloco e a gente segue aí falando sobre provimentos de cargos públicos, ok? Espero você no próximo bloco. Bons estudos! Até mais. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Gabaritando IPMO, que é o Instituto de Previdência do município de Osasco, para técnico previdenciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Aliás, não só um curso, um combo para você ser aprovado nesse concurso. Olha só, visualiza comigo tudo o que você vai ter direito no nosso curso online. Bom, em primeiro lugar, você vai ter aí o curso, né? Acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E material em PDF das aulas, tá bom? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para você baixar aí e utilizar também como material de apoio. Só que além do curso online preparatório, porque o curso aqui ó, é focado em vídeo, né? Aulas em vídeo, tá certo? Você também terá direito às apostilas. Elas são separadas por matérias, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha, hein? E também você terá direito aos cadernos de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Então você vai ter aqui com a gente o curso online preparatório, mais as apostilas, mais os cadernos de questões. Valor normal do curso, R$ 397 reais, ou 12 vezes de R$ 39,65. Mas calma, você não vai pagar por esse valor. Você vai pagar apenas R$ 297 reais à vista, ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha que maravilha, gente. Me fala uma coisa, o que que você compra com R$ 29,65 hoje em dia, hein? Dá para comprar um lanche. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o melhor curso preparatório para o Instituto de Previdência de Osasco para técnico previdenciário. Para você adquirir, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho de comprar lá no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online, é só você digitar suas dúvidas por lá e um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número, 11 97465 6052, ok? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Ó, te vejo na plataforma, hein? Clica no link, faz a sua matrícula e inicia a sua preparação. Grande abraço e até mais!